Boa noite, queridos. Boa noite. Eu gosto quando respondem assim, né? É legal. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Como é bom a gente estar junto, a gente estar na casa de Deus, nós podemos estar louvando o Senhor, é gostoso, né? Eu não sei você, mas um culto agradável, quando a gente está vê as crianças, quando a gente pode cantar louvores ao nosso Deus, quando a gente lê a palavra e tudo isso vai falando com a gente pode sempre ir alimentando boas expectativas a respeito do que Deus tem para fazer, a respeito do que Deus tem para operar. E certamente, se nós estamos juntos aqui essa noite, no nome do Senhor Jesus, é porque Ele tem propósito na nossa vida, amém? É porque Ele tem coisa para lapidar, para fazer no nosso coração, e eu, sem dúvida alguma, quero ser alvo disso também, e tenho certeza que você também deseja isso. E para isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, nós vamos ler do verso 22 ao verso 26. Todos acharam? Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou reestabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Até aí. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai de amor e de bondade, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem expressado da tua misericórdia, do teu amor para com a nossa vida, e expressão essa que nos traz até aqui essa noite, Pai. Sabemos que estamos aqui não pela nossa própria força, não pela nossa própria vontade, não pelo nosso próprio mérito, senão pelo Teu Santo Espírito que nos atrai à comunhão, que nos atrai a próximo da Tua palavra, e isso faz com que o nosso coração se encha de expectativa, porque o Senhor conhece toda a nossa vida. O Senhor sabe, Deus, com quais dilemas nós chegamos aqui essa noite, com quais dúvidas, com quais medos. O Senhor sabe, Deus, os corações angustiados, os céticos, os animados, aqueles que têm alegrias para contar, mas aqueles que estão vivendo dias de tristeza também. E nós clamamos para que o Senhor fale conosco de uma forma geral, mas fale conosco também de forma individual e particular, Jesus. Nós queremos, Deus, clamar para que o Senhor leve cativo a Tua presença, todo o nosso pensamento, a nossa atenção, a nossa emoção, para que a nossa vida aqui seja encontrada pela Tua palavra, para que o Senhor fale a nossa vida e o nosso coração e venha lapidar o nosso interior, que essa palavra, como a Escritura diz, ela não volta vazia. Então que ela faça frutificar na nossa vida, no nosso coração, hoje e sempre, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, outro dia eu estava lendo esse texto aqui de Marcos, capítulo 8, e me deparei com essa passagem mais uma vez, tão conhecida, né? Mas as Escrituras, ela tem esse poder de, por muitas vezes, alguns textos que parece que a gente já conhece, que a gente já leu, que a gente já está careca de saber, como diz a expressão, Deus fala conosco através daquele texto também, né? Através daquela palavra também. Eu fui capturado por algumas coisas, por algumas reflexões, e de alguma forma o meu desejo aqui essa noite é passar um pouco disso aqui também com todos vocês, aqui com todos nós juntos, meditando nessa palavra, olhando para esse texto. Nós sermos levados pela palavra de Deus, de fato, a essa cena, ao que aconteceu aqui em Betsaida nesse dia, e sermos capturados, entendendo o contexto, entendendo tudo que estava permeando essa situação, nos vendo nesse contexto e sendo atingidos por essa palavra, que é a única coisa que pode transformar a nossa vida. Eu posso falar aqui horas e horas e horas, eu sei que você não quer que eu faça isso, né, claro, mas eu posso falar aqui e nada acontecer, mas a palavra do Senhor, quando ela entra na nossa vida e no nosso coração, ela pode transformar tudo, ela pode renovar, ela pode transformar a nossa vida e nos salvar.
E esse texto que nós lemos aqui, esse trecho, ele é um dos únicos 2 milagres feitos por Jesus que a gente pode chamar como quase que exclusivos, assim. Tem algumas características nesse milagre aqui, que a gente só vê em outros 2. Os evangelhos, ao todo, aqui todos os 4 evangelhos, eles registram cerca de 40 milagres realizados por Cristo. E o evangelho de Marcos registra 18 milagres. Mas desses 18, só esses 2 são peculiares. Um que está em Marcos 7 e esse que nós lemos aqui. E esses 2 milagres aqui, o de Marcos 7, a cura de um surdo e mudo, e esse Marcos 8, a cura do cego, são só retratados por Marcos. E o caráter singular desses milagres aqui é que, de certa forma, aconteceu, mas de uma forma privada, né? A gente leu aqui o texto, a gente viu que Jesus tirou esse homem da cidade, a gente vê que tem outras coisas físicas, assim, né? Jesus usa do cuspe ali, né? Da saliva no olho daquele homem, né? E hoje, no nosso tempo, a nossa cultura, a gente olha para isso e fala assim, meu Deus, que coisa meio nojenta, né? Jesus cuspiu ali, será na mão, no olho, como é que foi isso? Né? Mas a gente vê esse elemento sendo usado. A gente vê um tanto de toque de Jesus, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Tantas vezes Jesus cura apenas com a palavra, apenas falando. Por vezes nós vemos no Evangelho Jesus curando à distância, sem nem ver a pessoa, né? Mas aqui a gente vê o tanto de vezes que Jesus toca nesse homem. Mas o ponto mais único desse milagre é que esse é o único milagre que nós vemos a cura acontecendo em etapas, né? A gente vê que aquele homem, no primeiro momento, ele não viu perfeitamente. Jesus pôs a mão nele de novo e depois ele enxerga tudo perfeitamente. Mas essa passagem também vale a gente destacar aqui, que ela está exatamente no centro do Evangelho de Marcos. Marcos tem 16 capítulos, e esse aqui é a última passagem, praticamente, é o meio do 8º capítulo. E alguns comentaristas vão dizer que ela é estratégica, ela está aí por um motivo muito peculiar, pois ela serve como uma dobradiça das 2 metades desse evangelho. Um milagre que aconteceu em etapas, revelando que a verdade de Deus, inclusive no nosso próprio relacionamento com Ele, não acontece todo de uma vez só. Está ali no meio desse evangelho para dividir 2 metades, 2 partes. Então, se ela está ali com esse propósito, vale a pena a gente dar uma olhada um pouquinho antes do que estava acontecendo e um pouquinho depois. No início do capítulo 8, nós nos deparamos com mais uma multiplicação de pães e peixes. Olha aí, você sabia que foram 2 multiplicações de pães e peixes? Muito bom. Mas nessa vez aqui, não tinha nenhum menininho lá com os pães, não. Jesus pergunta logo para os discípulos mesmos, né? Quantos pães vocês têm aí? Aí eles tinham 7 pães, e eram 4.000 homens, 4.000 pessoas. E os discípulos dão ali os 7 pães, tinham alguns peixes também, e Jesus opera aquele milagre da mesma forma como foi a primeira vez, e no final de todo mundo ter se alimentado, sobraram ainda 7 cestos cheios de pães. Isso está no início do capítulo 8, tá, queridos? E dali eles resolvem sair para outra região, e eles saem, e aí os fariseus começam a discutir com Jesus, pedindo um sinal, aparentemente querendo ver, querendo enxergar. Mas Jesus conhecia o coração maldoso deles e disse que não irá haver sinal nenhum. E no verso 14 nós vemos que eles entram no barco, eles estão dispostos ali a ir para a região da Dalmanuta, como diz no final do verso 10. E os discípulos, e aí Pedro, né, na verdade o evangelho de Marcos é Pedro que está contando, né? Pedro que está falando, Marcos está escrevendo. Ele relata ali que eles entram no barco, né, e que eles esqueceram de levar os pães. E Pedro começa a relatar ali através de Marcos que ele volta na história da multiplicação e fala assim, os discípulos entraram no barco e eles esqueceram de levar os pães. Mas aí o texto nos diz que Jesus no barco, ainda talvez com o evento dos fariseus em mente, ele vai lá e previne os discípulos dizendo assim, lá no capítulo 8, verso 15 de Marcos, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Olha só, Jesus estava pensando no episódio que tinha acabado de acontecer, dos fariseus pedindo um sinal para Jesus, querendo ver ele operar mais um milagre, querendo ver ele fazer mais alguma coisa, e Jesus olha para os discípulos e fala assim, olha, cuidado, guardai-vos, se livrem desse fermento aí dos fariseus, do fermento de Herodes. Mas essa frase de Jesus faz com que os discípulos fiquem preocupados e comecem a discutir entre eles, achando que Jesus está falando aquilo porque eles esqueceram o pão. Eles começam a discorrer entre eles, olha aí, tá vendo? Eu falei que era para pegar o pão, você esqueceu, tá vendo? Olha só, e aí, poxa, você não trouxe, não está com você, está comigo, não está comigo, está com ninguém, sabe aquele negócio?
Eles começam a discutir, achando que o ensino de Jesus sobre eles terem cuidado com o fermento dos fariseus tinha a ver com eles terem esquecido os pães para trás. E aí nessa hora, queridos, nós vemos Jesus repreendendo os discípulos. E ele dá uma repreensão dura ali. Jesus tinha hora que ele era duro, ele era incisivo, ele começa a encher os discípulos de pergunta. A partir do verso 17, a gente começa a ver Jesus falando isso. Por que vocês estão discutindo sobre quem esqueceu o pão? Essa é a versão Samuel atualizada. Eu sei que não está escrito assim, desse jeito aí na sua. Está escrito assim, né? Por que discorreis sobre o pão e não terdes pão, né? Jesus começa a perguntar isso. Vocês ainda não entenderam? Ainda têm o coração fechado, endurecido. E aí Jesus fala assim, vocês têm olhos e não enxergam? Vocês têm olhos e não veem? Têm ouvidos e não ouvem? E aí a sequência é que Jesus pergunta se eles lembram dos milagres da multiplicação, quantos cestos sobraram em cada um. Vocês lembram da primeira multiplicação? Quantos cestos sobraram? 12. E agora, quantos cestos sobraram? 7. E aí o texto termina abruptamente com mais uma pergunta que fica sem resposta. Jesus olha e fala assim, vocês não entenderam nada ainda, não compreenderam ainda. E aí o texto, depois disso, entra nessa perícope que nós lemos. Eles chegam em Betsaida, e aí a gente já leu o que acontece, que é a cura do cego. Mas a ideia de que essa perícope, esse acontecimento em Betsaida, essa cura desse homem cego é uma dobradiça, ela é uma transição no Evangelho, ganha ainda mais sentido quando a gente vê o que aconteceu depois. Porque Jesus acabou de repreender os discípulos, falando assim, olha, vocês têm olhos e não estão enxergando. Aí eles entram em Betsaida, acontece a cura do cego, e logo depois, nos versos que seguem, nós vemos que, após despedir aquele homem curado, Jesus e seus discípulos partem em viagem, caminhando para as aldeias de Cesareia, e no caminho Jesus resolve puxar um papo. Jesus resolve puxar uma conversa com os discípulos, e fala assim, quem que os homens estão dizendo que eu sou? E aí eles começam a responder, olha, uns falam que você é João Batista, Elias, os outros profetas, enfim. E na sequência Jesus torna essa pergunta para eles mesmos, fala assim, mas e vocês? E vós? Quem dizes que eu sou? E aí nós vemos aquela resposta de Pedro, a confissão mais exata e transformadora, quando ele olha para Jesus e fala assim, tu és o Cristo. Então daqueles discípulos que estavam com olhos e não vendo, de repente, algo aconteceu no meio desse evangelho, que eles começaram a entender bem melhor. Algo aconteceu ali. É verdade que eles ainda tinham muitas coisas para aprender, principalmente que esse Cristo precisaria sofrer. E o restante do Evangelho de Marcos é um caminho até a cruz, Jesus tentando evidenciar isso. Mas é por isso que se pode falar que a cura desse cego em Betsaida é uma dobradiça estrutural. Ela fecha como uma resposta narrativa o bloco de cegueira espiritual dos discípulos, que domina a sessão anterior, e abre com a cura em duas etapas, espelhando o reconhecimento parcial de Pedro ao longo do caminho até a cruz. E é bem verdade, irmãos, e eu queria trazer isso para a nossa vida, que na nossa vida nós passamos, e precisamos na verdade passar por momentos assim de inflexão. Mesmo nós sendo discípulos que seguimos a Jesus, existem momentos na nossa vida que eles precisam ser cruciais na nossa caminhada com Ele, que precisa haver uma mudança, que precisa haver realmente uma transformação, um algo novo, algo diferente. Eu sei que talvez você caminhe com o Senhor já há vários anos, mas os discípulos também caminhavam e estavam sempre precisando passar por essas dobradiças de um novo tempo, de uma nova experiência. Estavam sempre ficando, às vezes, com perguntas não respondidas, como a gente viu aqui dentro do barco. Estavam tantas e tantas vezes se preocupando com coisas que não estavam no centro do pensamento de Jesus. Quantas vezes, talvez, Deus está tentando falar algumas coisas com a gente, tem nos orientado na nossa vida, e a gente está pensando assim, eu não trouxe o pão. Eu esqueci o cesto do pão. É isso que Deus quer de mim. Certamente é isso que Jesus está falando. E Jesus não está falando isso. E não é isso que Deus quer. E queridos, antes de nós entrarmos a fundo nessa cura do cego de Betsaida, nós precisamos entender algo muito claro. Que aquele cego, ele não era apenas um homem. Ele não representa aqui simplesmente um cego qualquer. Um homem com uma deficiência qualquer. Mas aquele cego era na verdade os discípulos que tinham olhos e não viam. Aquele cego, na verdade, sou eu e você, que tantas vezes caminhamos com Cristo, mas precisamos e continuamente devemos ir aprendendo a enxergar melhor, a caminhar nesse processo. Precisamos viver o processo, entender os momentos de inflexão da nossa vida, as mudanças que nós precisamos viver e passar, e perceber que há um valor nessa progressão da vida cristã.
Há um valor no processo da caminhada de discipulado. Eu sei que assim como eu, você talvez é ansioso por um tanto de coisa que Deus precisa fazer na sua vida. Você tem coisa para pedir para Deus aí? Sim ou não? Tem coisa que você espera que o Senhor faça na sua vida? Sim? Ou já morreu, não sei. Sim, né? A gente espera. E a gente às vezes fica querendo que isso aconteça logo. Mas isso que acontece em Betsaida me mostra que há um valor no processo. Que há um cuidado, há um pastoreio. Por vezes o nosso anseio é que as coisas se resolvam à nossa maneira, é que as respostas venham conforme nós pedimos, mas há um cuidado de Deus que a gente precisa experimentar no processo da caminhada cristã. A vida do filho, do discípulo de Jesus, ela é aperfeiçoada no caminho. O caminho que você passa na caminhada com Cristo, ele não é à toa, ele tem um propósito, até mesmo nesse caminho. Pastor, mas as coisas ainda não aconteceram. A minha família ainda não se converte ao Senhor, no meu trabalho está difícil, parece que as coisas só andam para trás. Existe um valor nesse processo, existe um tratar, um mover de Deus, que só pode acontecer nesse processo, porque a sua vida ela é aperfeiçoada durante esse caminho, e por isso tem esse grande valor. E eu queria falar sobre essa graça que esse homem experimentou. Esse homem experimentou de enxergar uma hora plenamente, mas ele precisou ir enxergando aos poucos, assim como os discípulos também. Foi algo progressivo. Então eu tematizei essa palavra de hoje como a graça de enxergar aos poucos. Parece contrassenso, porque a gente quer enxergar logo. Porque a gente quer entender o objetivo logo. Porque a gente quer contemplar todas as coisas de uma vez. A gente quer a resposta logo. Mas existe um cuidado gracioso de Deus em enxergar aos poucos. Existe um cuidado pastoral de Deus na caminhada devagar e passo a passo. E a primeira característica dessa graça é que nesse caminho, essa é a graça que nos conduz à intimidade. Veja, e eu queria convidar o seu imaginário a pensar essa cena. O início do texto, no verso 22 até a parte A do verso 23, diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. É interessante pensar em Jesus conduzindo esse homem para fora da cidade. Certamente, quando a gente vai estudar, a gente entende aqui que pode ter havido diversos motivos e circunstâncias pelo qual Jesus quis tirar esse homem de dentro da cidade para operar aquele milagre. Certamente haviam vários propósitos. Este, por exemplo, era um tempo em que Jesus estava ainda preservando a sua identidade como Messias. A gente vê que logo depois da confissão de Pedro, como eu falei aqui, que vai acontecer depois desse episódio, na hora que Pedro fala assim, tu és o Cristo, Jesus fala assim, não fala para ninguém ainda. Guarda com você essa informação. No verso 26 aqui do texto que nós lemos, quando Jesus cura aquele homem, ele orienta aquele homem a voltar para casa, e a gente entende que aquele homem não morava em Betsaida, porque ele fala assim, nem entra na aldeia, pode voltar para sua casa. Então existia ali um segredo messiânico ainda, né? Porque certamente essa ideia messiânica na mente do povo judeu da época poderia soar ainda de uma forma muito política, poderia soar ainda como um revolucionário militar, como inclusive nós vamos ver até mesmo depois que Jesus ressuscita, ainda tem o discípulo perguntando, se chegou agora é a hora que você vai, instituir o reino de Israel, agora é a hora que a gente vai se ver desvencilhado do Império Romano. Então existia uma ideia messiânica ainda muito grande de um poderio militar e político, e Jesus não queria essa falsa ideia. Jesus ansiava que as multidões não tivessem essa ideia por enquanto. Ele esperava que a multidão, o povo, estivesse mais bem preparado para entender que era o Cristo e que ele era o Messias. Mas apesar de ter motivos como esse que eu acabei de explicar, eu queria que a gente pensasse, e para mim é inevitável pensar sobre a perspectiva do homem cego, que é eu, que é você, que são os discípulos, como tudo ocorreu na vida daquele homem. Jesus quis estar com ele de uma forma mais pessoal, particular e privativa. E recentemente, há um tempo atrás, eu preguei aqui sobre Jonas, e eu acho muito interessante pensar e notar que quando a gente vai lendo ali a história de Jonas no primeiro capítulo, parece um capítulo de ação, né? Se fosse para criar uma imagem, uma película daquele primeiro capítulo, a gente certamente no final do capítulo 1 estaria sim com aquela ação alta do filme, né? Porque é Jonas lá no porão e a tempestade
né, e raio, e o povo jogando as coisas no mar, né, se desvencilhando das coisas e clamando a Deus, e daqui a pouco eles abrem mão e pedem para todo mundo orar, porque não tem jeito, o barco a ponto de despedaçar, e de repente tudo desacelera no início do capítulo 2, a ação para. Toda aquela agitação do vento, das sortes, o medo, agora há silêncio e oração. E há um autor que ele diz ali, quando ele está falando sobre Jonas, que a ação ela está prestes a parar completamente para deixar Jonas sozinho com Deus. E quando eu vejo Jesus pegar esse homem pela mão e levar para fora da aldeia, de uma forma mais particular, me dá essa impressão também, essa percepção de uma solitude com o Cristo, de uma solitude com Ele. Aquele homem cego, ele era um forasteiro, ele não tinha relacionamento com Jesus. Inclusive, nem Betsaida mesmo, nem de Betsaida ele era, né? Como a gente já comentou aqui. O local onde acontece esse milagre era uma região ainda bem próxima ao paganismo, pessoas ainda descrentes. Ele mesmo não pede nada. São outras pessoas que levam ele até Jesus, ele não fala nada ali. Outras pessoas falam assim, olha, está aqui um cego, a gente queria que você tocasse nele. Qual a expectativa que ele poderia ter a respeito de Jesus? Mas Cristo toma aquele homem pela mão e o conduz para fora da cidade. Queridos, ainda que nós sejamos discípulos ativos de Jesus, ainda que você seja alguém que ame a Cristo, ainda que você o siga, nós precisamos perceber o grande valor que há em momentos que Deus nos proporciona, para olharmos para Ele, para nos relacionarmos com Ele sem qualquer outra distração. Às vezes Deus tira algumas coisas da nossa vida, às vezes Deus suprime algumas coisas da nossa vida, e a gente começa a se sentir agoniado, sem saber porque que aquelas coisas estão indo, sem saber porque que Deus está nos privando de algumas coisas, mas na verdade tudo que Ele quer às vezes é que tudo pare ao seu redor mesmo, para que você esteja com Ele. Imagina um pouco essa cena, essa caminhada desse cego com Jesus. Foi isso que me capturou quando eu fiquei imaginando sobre esse texto. O texto não diz que Jesus falou assim, ó, vem cá querido, você está comigo, confia em mim. Não, Jesus o pega pela mão e começa a caminhar. E aquele homem não está enxergando nada. Cristo vai conduzindo ele para a solidão antes mesmo de dizer qualquer coisa. E eu fico pensando que à medida que eles caminhavam, que eles se distanciavam, sem saber o caminho, sem saber se aquelas pessoas que tinham trazido ele até ali estavam por perto, sem saber aonde ele estava indo, sem dúvida alguma a dependência dele, consciente daquele estranho que estava pegando ele pela mão, ia aumentando. Certamente ele ia pensando assim, olha, alguma coisa vai acontecer e eu estou à mercê desse homem, e não tem mais nada que eu possa me segurar, porque agora é ele está me levando, e ele está me conduzindo para algum lugar que eu preciso só acreditar, só confiar, só descansar. Eu fico pensando que houve um misto de expectativa e entrega no coração daquele homem. Falou assim, agora é tudo ou nada, né? Agora só me resta confiar nele. Irmãos queridos, às vezes, por meio de tristezas, às vezes o leito da enfermidade, às vezes quando Deus nos tira de alguma atividade escolhida, às vezes atingindo os entes queridos ao nosso lado, nos deixando no deserto, Cristo está nos conduzindo para um lugar à parte, para a gente ter um tempo só com Ele, para a gente aprender a confiar só nele, para que a gente aprenda e perceba que nós só temos a Ele. Talvez alguns de nós aqui essa noite tenhamos chegado nesse culto exatamente dessa forma. Deus parece talvez ter tirado você da cidade, tirado de perto de tudo aquilo que talvez era fundamento para a sua segurança, fundamento talvez para as coisas que te fazem permanecer em pé. Mas o Senhor quer te mostrar que Ele é este fundamento. Amém? Antes de abrir o olho daquele homem, Jesus queria conquistar o coração dele. Jesus, de certa forma, mostra aqui que é na solitude com Ele, no relacionamento íntimo e pessoal com Ele, que nós vamos entender e sentir que a sua vida na nossa é plenamente suficiente para todas as coisas. A graça da gente ir enxergando aos poucos na nossa caminhada cristã é a mesma graça que nos conduz a essa intimidade com Ele. Amém? Mas há uma segunda coisa que esse texto nos mostra sobre essa graça, que é a graça que nos faz enxergar aos poucos, é a graça também que nos toca no estado em que nós estamos. O texto no verso 23 diz assim, repetindo o começo que a gente já leu, Jesus tomando o cego pela mão,
Levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Só até aí. Como eu já mencionei antes aqui, esse é um milagre singular. Você vê, Jesus, ele precisou não só tocar naquele homem. Tantas vezes Jesus cura com a palavra, tantas vezes Jesus mostra um poderio assim imenso, mas naquela forma foi diferente. Jesus teve que pegar ele pela mão. Jesus caminhou com ele. Jesus usou o elemento da saliva, colocou a mão sobre ele. Jesus faz um tanto de coisa ali. Tem um tanto de toque com esse homem, um tanto de proximidade com ele, né? E à primeira vista, tudo isso pode até parecer estranho. Como eu disse, afinal, Jesus tantas vezes curou sem nem chegar perto da pessoa, bastava ordenar e a enfermidade desaparecia. Mas por que será então que aqui neste episódio ele toma aquele homem pela mão? Por que ele conduz para fora da cidade? Por que ele utiliza da saliva? Por que ele usa de tantas coisas natural? Por que ele impõe as mãos não apenas uma vez, mas duas? E eu creio sem dúvida alguma que a palavra de Deus ela não contém nada que é descartável. Sempre se aquilo está lá, é porque tem coisas para falar ao nosso coração. E nós precisamos perceber que há algo muito precioso sobre nós entendemos aqui a maneira como Deus age. É verdade, queridos, que no tempo de Jesus, a cegueira, ela não era, por exemplo, algo que tornava alguém ritualmente impuro, que não se podia tocar. Diferente, por exemplo, do fluxo de sangue, da lepra, ou de alguém que tocava em cadáveres, sem dúvida alguma. Mas ainda assim, a cegueira naquele tempo, como qualquer outro problema físico, era alvo de um certo preconceito social e até mesmo religioso. O Antigo Testamento frequentemente apresenta doenças e sofrimentos como consequência de queda, e alguns casos específicos do juízo de Deus. E no Novo Testamento nós vamos ver que muitos dos judeus começaram a generalizar isso. Você lembra talvez lá de João capítulo 9, quando Jesus está caminhando com os discípulos, eles veem um cego de nascença. Qual é a pergunta dos discípulos a Jesus? Me ajuda aí. Quem pecou? Eles não têm dúvida que tem pecado, né? Eles já querem saber assim, quem pecou? Porque aqui tem pecado. Para estar desse jeito, teve pecado. Você vê como que aquilo estava na mente. O cego, então, ali era alguém que estava à margem da sociedade, dependendo completamente de outras pessoas, normalmente sem uma profissão e não raramente vivendo da ajuda de outros. Mas, então Jesus o toca, pega pela mão. O toque de Jesus naquele homem é algo extremamente especial. Para um cego que não consegue ver, ele é mais do que meramente um canal de comunicação, mas ele é literalmente o único canal, talvez sensível, para ele perceber que há alguém ali, uma presença que está com ele, que está real e pessoal junto a ele. Uma palavra falada à distância poderia convencer alguém que estava vendo de onde vinha aquela palavra. Quem que disse aquela palavra, né? Mas o cego só poderia verificar essa presença com esse contato. E faz sentido, nesse caso específico, que a compaixão de Jesus se traduza em mão que segura, dedos que tocam os olhos, e que realmente mostra ali aquela linguagem dele, que ele poderia entender, que existe alguém cuidando, que existe alguém perto dele. E todos esses elementos, esse toque de Jesus pela mão, esse toque com a saliva, vai construindo essa escada na vida daquele homem, para que da forma dele ele vai percebendo quem Jesus é. E isso aponta para um princípio geral dos desígnios divinos, querido. Que nós precisamos aprender isso hoje. O nosso Deus, ele se humilha diante de uma fé fraca. Como eu disse, aquele cego eram os discípulos, sou eu e somos nós. E Deus, de alguma forma, ele usa dos meios que a gente entende, que a gente pode perceber ele para mostrar, olha, eu estou aqui, eu cuido de você, eu estou junto, eu estou te acompanhando. Alguns comentaristas vão observar que naquele contexto, levar um enfermo até um mestre para que o tocasse era algo semelhante a levar um médico. Da mesma forma, a saliva era utilizada em alguns tratamentos populares. Mas Jesus não está aqui legitimando uma superstição, ele está, na sua grande graça, acomodando a sua ação à realidade daquele homem, se tornando comunicável àquele homem, a fé daquele homem. Está dando para entender, queridos? Amém? Amém? É como se ele dissesse, eu conheço o seu mundo, eu conheço a sua linguagem, eu vou me revelar a você de uma forma que você seja capaz de compreender. Como é maravilhoso como Deus faz isso. E se nós olharmos para a palavra de Deus, sempre foi assim, da mesma forma. Parece que Deus está o tempo todo desenhando para a gente entender. Já parou para pensar nisso? Já parou para perceber? Desde o Antigo Testamento, Deus utiliza de coisas comuns para explicar verdades extraordinárias. Deus fez um arco-íris para falar da sua aliança, lembra disso?
Lá com Noé, Deus usou um cordeiro para apontar para a redenção. Deus mostra que o maná que caía do céu no Antigo Testamento lá, vai ensinando sobre a provisão divina, que Ele estava sempre com eles. O tabernáculo revelava a presença de Deus. A mesma coisa no ministério de Jesus. Jesus fala de sementes, de rede de pesca, de fermento, de pão, de vinho, moedas, os lírios do campo, as aves do céu. Deus nunca desprezou o ordinário para falar com o seu povo. Deus nunca desprezou aquilo que é rotineiro, aquilo que é comum, para falar a nossa vida, o nosso coração. Ele escolhe, ao contrário disso, revelar a sua graça através das realidades mais simples da vida. E às vezes a gente está lá desesperado, esperando Deus, manda um raio do céu, fala comigo, move montanhas. Sem dúvida, queridos, essa é uma palavra importante para nós, porque por vezes a gente vive querendo encontrar Deus apenas em grandes acontecimentos, apenas em grandes viradas. É aquele negócio assim, Deus, o dia que o Senhor fizer isso na minha vida, aí eu estou pronto para ir servir a causa. O dia que o Senhor operar isso aqui, e agora eu vou fazer. A gente é mestre em fazer essas coisas. E a gente fica esperando que Deus mova os céus e as montanhas. E sabe o que é o pior? É que Deus move. E a gente às vezes ainda não enxerga. E a gente às vezes fica esperando mais. Deus, agora precisa de mais isso, mais aquilo outro. Mas a graça de Deus, ela frequentemente chega até nós pelos meios mais comuns. Mas vê Jesus tocando nesse homem pela mão, colocando a saliva nos olhos dele, entrando no mundo dele. Além de me fazer pensar de que Deus fala conosco, age na nossa vida por meio do ordinário, para mim é inevitável também pensar na encarnação de Jesus. Pensar em como o nosso Deus é um Deus de fato que Ele põe as mãos na sua obra. Ele não é um Deus ausente, Ele não é um Deus distante, mas Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que nos toca no estado em que a gente está mesmo. O nosso Deus, com o perdão da metáfora, é um Deus que tem os barros na mão mesmo, por ter nos criado e alcançado a sua redenção. Como nós lemos aqui, em Filipenses, no capítulo 2, verso 7, Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele se fez carne, habitou no meio de nós, homem de dores, que sabe o que é padecer. Esse é o nosso Cristo, é um Deus de perto, que conhece a sua dor, que conhece o seu anseio para enxergar logo, para ouvir a voz dEle, para ter a resposta, a direção, para ver as coisas acontecerem, para ver a sua família se rendida ao Senhor, para ver, enfim, seja lá o que está no seu coração. O nosso Deus conhece. O maior toque de Deus na humanidade não aconteceu quando Jesus colocou as mãos nos olhos daquele cego, mas aconteceu quando o Filho Eterno assumiu a carne, a criação. O Deus que lá em Gênesis formou o homem do pó da terra, agora ele mesmo entra na criação. A criação veste-se, o Criador se veste de criatura. O Senhor da glória, o Criador, aquele que nós cantamos aqui, que falamos que a Ele a glória, que cantamos que na presença dEle nós queremos adorar, o Deus que criou os céus e a terra, que está no trono soberano do universo. Ele conhece o cansaço, Ele conhece a fome, Ele conhece as lágrimas, a rejeição, a dor e o sofrimento. Ele nos toca no estado em que nós estamos. Esse é o nosso Cristo, não é um Deus distante. Por isso, queridos, jamais nós devemos interpretar os momentos em que ainda enxergamos pouco, enxergamos como árvores andando, como o cego vai dizer aqui. A gente não pode interpretar momentos assim como se Cristo tivesse se afastado de nós. Pelo contrário, se há algo que esse texto nos ensina, é que a presença de Cristo nunca é mais evidente do que quando suas mãos permanecem sobre a nossa vida, de quando Ele mostra o seu cuidado, nos conduzindo pacientemente para esse processo. Amém? E uma terceira e última coisa, sobre essa graça de nós enxergarmos aos poucos, é que ela também é a graça que nos pastoreia em todo o processo. O final do texto, a partir do verso 24, diz assim, que este homem, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens porque como árvores os vejo, andando. Então novamente ele pôs as mãos nos olhos, e ele passando a ver claramente ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Até aqui a gente pôde acompanhar Jesus conduzindo aquele homem para fora da cidade,
tocando nele repetidas vezes, colocando as mãos, tocando nos olhos, colocando a saliva, mas agora Marcos registra aquilo que torna este milagre absolutamente singular dentre todos os milagres de Jesus, que é essa cura gradual. Jesus pergunta assim: você está vendo alguma coisa? Ele fala assim: mais ou menos, Jesus. Eu estou vendo ainda que parece umas árvores andando, então eu vou julgar que são homens, né? Eu vejo aqui como se fossem árvores andando. E é uma resposta curiosa. Ele não está mais completamente cego. Olha, uma cura já aconteceu, ele já começou a enxergar alguma coisa, mas também ele não enxerga corretamente. Jesus poderia tão facilmente ter curado aquele homem. Será que faltou poder? Será que ele botou assim, nível 1 do poder aqui, né? Especial aqui agora. Aí não foi toda, né? Não estava pronto ali para colocar todo o poder ali, então não curou. Será que foi isso que aconteceu? Faltou um pouquinho a mais, né? Certamente que não, mas sim há um propósito em tudo isso. Por vezes, queridos, mais importante que a direta resposta da oração do nosso Deus, que nós esperamos, ou o milagre concluído ao qual nós tanto ansiamos que aconteça, mais importante às vezes do que isso está no processo que ele precisa passar. Cristo age na nossa vida por meios comuns e até mesmo por meios inesperados. A gente hoje, no tempo de hoje, lendo aqui Jesus passando a saliva nos olhos daquele homem, pode parecer algo muito estranho. Mas além disso, não é porque tudo ainda não ficou plenamente claro. Não é porque tudo de repente se descortinou na sua frente, você entende o que Deus está fazendo, talvez você não está entendendo tudo, está pela metade, não é porque ainda não está plenamente claro que Deus não está movendo, ou que Deus não está agindo. A primeira coisa interessante que nós podemos notar aqui é que Jesus não interrompe o processo quando a visão melhora um pouco. Olha só, ficou bom, já está vendo alguma coisa aí, ó, cuida aí, passa um colírio, aos poucos, quem sabe, melhora. Jesus não faz isso. Jesus não se contenta com a coisa, com o caminho pela metade, com o processo pela metade. Para nós talvez já fosse suficiente. A gente faz isso na nossa vida, né? A gente às vezes negocia o melhor de Deus pelo bom que tem aqui agora. Já viu isso? Ah, Senhor, já tem isso aqui, é isso aqui mesmo. Quantas vezes talvez você negligencia aquilo que Deus está falando assim: meu filho, espera um pouquinho, eu tenho o melhor para você, e você fala assim: isso aqui já está bom, vamos com isso aqui mesmo, né? Mas para Cristo não, né? Porque Jesus nunca abandona a sua obra pela metade. Lembra do que Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6? Ele diz assim: que estou plenamente certo de que aquele que começou o quê? A boa em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quantas vezes nos encontramos e nos contentamos com a visão parcial na caminhada cristã? Mas nós não devemos nem nos acomodar e nem nos desesperar, porque às vezes a gente se acomoda nesse meio do processo e quer ficar por ali mesmo, mas também a parte do nosso coração que não se acomoda, mas se desespera. Não, as coisas ainda não estão acontecendo, ainda não está plenamente, mas nós temos que ter o entendimento que a mão de Cristo continua sobre nós e que Cristo continua operando essa boa obra e vai completá-la. E talvez uma das lições mais preciosas aqui é que Cristo adapta o ritmo de acordo com a realidade de cada um. É difícil de aprender isso, né, irmãos? Mas a verdade é essa. Pastor, não sei porque que esse negócio está acontecendo na minha vida. Eu não sei porque que parece que isso aqui eu ando em ciclo, ó. Eu vou e volto. Eu vou e volto e não acontece. Seja com o pai, seja com o filho, seja com uma situação, seja na área financeira, seja na igreja, no ministério, seja no que for. A gente às vezes tem os dilemas: eu não sei porque isso não aconteceu, eu não sei porque que isso não mudou, porque que essa realidade não aconteceu. Querido, saiba de uma coisa: Cristo está cuidando de você, e Ele adapta ao seu ritmo algumas coisas. Ah não, pastor, eu sou mais acelerado. Sou mais acelerado. Jesus responde logo, resolve logo. O Senhor conhece o seu coração. O caráter gradual da cura nos lembra que a doutrina da santificação ela é progressiva, tem um porquê esse processo. Tem um porquê as coisas não aconteceram plenamente. Tem um porquê a vista não está plenamente clara ainda. Existe um processo santo que o próprio Deus está fazendo e quer agir na sua vida. E Calvino ele diz assim, que tão pouco é o Espírito meramente o iniciador da fé, mas ele faz crescer passo a passo, até que ela nos conduza inteiramente ao reino celeste. E sobre o sentido dessa cegueira gradual, como a imagem dos próprios discípulos, há um comentarista que ele é particularmente incisivo. Ele diz assim, que esse milagre não constitui apenas a cura de um pobre cego, é também uma parábola do que Jesus estava fazendo pelos seus discípulos, que há pouco tempo ele tinha falado assim: tem olhos e não veem.
A cegueira, ela é retirada em etapas, queridos. E isso acontece com a gente hoje. Você está aí julgando os discípulos, mas é a gente que está passando por isso. Desde o começo, eles não haviam entendido quem era Jesus, mas logo após eles já vão dizer, tu és o Cristo. Os olhos começaram a se abrir. Percebam então, queridos, que o propósito dessa palavra, e eu quero partir para a conclusão com isso, nunca foi apenas contar que um cego voltou a enxergar. Mas o propósito dessa palavra para nós é mostrar como que discípulos aprendem a enxergar. Como que aqueles que caminham com Jesus vão tendo seus olhos abertos passo a passo. E talvez essa é a grande beleza desse texto. O personagem principal dessa história aqui nunca foi o cego, mas sempre foi o Cristo. Todos os verbos desse texto aqui estão atrelados a Jesus. A gente pode perceber isso. Jesus é quem toma aquele homem pela mão. Jesus é quem conduz para fora da cidade, quem toca os olhos, quem pergunta o que ele está vendo, quem torna a impor as mãos, quem envia para casa. O cego praticamente só responde às perguntas. E não é exatamente assim que acontece na nossa caminhada. Não é exatamente assim que Cristo faz conosco. Há momentos em que a gente enxerga muito pouco do que é para a gente fazer, do que está acontecendo. Há momentos que a gente não enxerga nada, que a gente nem entende o que está acontecendo, né? Como uma saliva nos olhos, talvez. Fala assim, Jesus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor está fazendo isso? Mas nosso Deus está conduzindo, e o melhor de tudo é nós lembrarmos que a nossa esperança nunca está na qualidade da nossa visão. A sua esperança na sua caminhada com Deus, com Cristo, ela nunca deve estar apoiada na qualidade do quanto você está entendendo, do quanto você está vendo, mas sim, ela tem que estar sempre alicerçada na fidelidade daquele que continua segurando na nossa mão, mesmo quando a gente não enxerga nada. Eles já caminhavam, aqueles discípulos, com Jesus há algum tempo, como eu falei, tinham visto os milagres extraordinários, ouvido os seus ensinos, participado de tudo aquilo, e ainda assim, no início desse capítulo, eles ouvem uma pergunta, se eles têm olhos e não veem. A cura aqui em duas etapas não revela uma limitação do poder de Jesus, mas retrata a maneira como Cristo conduz os seus. Ele os leva pacientemente da cegueira à visão, da confusão ao discernimento, do entusiasmo superficial, que às vezes nos pega, sabe? Quando você olha e fala assim, poxa, parece que naquela época eu estava mais fervoroso. Às vezes o entusiasmo só pela superfície e nos conduz à verdadeira compreensão do Evangelho. Isso tem que trazer um consolo para nós, queridos. Isso tem que entrar na nossa vida. Porque talvez a gente ande preocupado por não estar vendo tudo aí. Porque talvez a gente está abandonando a esperança por respostas que não vieram. Pela esperança que frustrou tantas vezes. Talvez você se veja num lugar onde você ama a Cristo de fato, caminhe com Ele, mas ainda não compreenda por que determinadas coisas não aconteceram ou continuam acontecendo. Mas a palavra nos lembra aqui que isso não significa que Cristo interrompeu a sua obra. E é justamente por isso que esse texto tem que nos levar a olhar para Jesus. Porque em um determinado momento das Escrituras, nós vamos ver mais uma vez Jesus saindo da cidade. Jesus caminhando para fora da cidade, mas dessa vez não foi para curar um cego. Dessa vez foi para ser pendurado no madeiro, para derramar o seu sangue, para que cegos como eu e você pudessem contemplar a glória dele através do seu Santo Espírito. Para que pessoas que estavam limitadas, sem nenhuma condição de se salvar, pudessem olhar para ele e agora perceber o tamanho do amor desse Deus, e pudéssemos não só perceber isso nessa vida presente, mas entendermos que nós haveremos de contemplá-lo face a face. E tudo aquilo que a gente percebe hoje como espelho, como diz Paulo lá em Coríntios, né? Nós viemos a contemplar integralmente. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 13:12, agora vemos como em espelho, obscuramente, mas então o veremos face a face. Até esse dia, queridos, nós podemos sem dúvida alguma descansar nessa verdade, que a graça de Cristo não apenas abriu os nossos olhos, mas ela continuará nos conduzindo passo a passo, até que finalmente nós o vejamos como Ele é. E naquele dia toda a nossa visão será plenamente restaurada, porque estamos diante daquele que desde o início jamais deixou de segurar a nossa mão. Que o nosso coração possa estar nele hoje e sempre. E que ainda que você não perceba, ainda que você não entenda algumas coisas na caminhada, que você possa confiar plenamente no nosso Deus, que tem cuidado, pastoreado e zelado pela nossa vida. Amém?